Então nós temos visto em Efésios as maravilhas, os privilégios, a bênção, mas também o caminho. Agora nós estamos a trilhar o caminho, estamos a dar os passos que o Senhor quer que nós demos para nós desfrutarmos dessas maravilhas, desses mistérios celestiais que já nos estão dados agora. Porque a Bíblia diz, logo ao início, neste de Efésios, nós vemos que estamos sentados em Cristo, ou com Cristo nos lugares celestiais, e nós já somos abençoados com toda a espécie de bênção. É assim ou não? Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Então nós estamos lá, nós estamos a viver essa experiência, essa maravilha, esse milagre. Olha, é mais susto do que acidente, está bem? Então os avós que têm raízes aqui neste canto podem estar sossegados. Não é? Foi só um susto, não é? Bom, então nós continuamos. E eu vou hoje fazer de uma forma diferente. Em vez de ler o texto todo e depois então nós assambarcarmos a ideia total, eu vou fazer aqui por partes. Pode ser assim. Eu vou fazer aqui por partes, ligando àquilo que nós já falámos anteriormente. Assim, quem não esteve anterior consegue encaixar num panorama maior, num plano maior, mas consegue entender o que está a ser exigido hoje. É exigido, ok? Não é um conselho. A palavra de Deus não nos está a dar conselhos, ela está a dar-nos uma matriz para nós vivermos. Está-nos a dar uma direção e um caminho para nós caminharmos. Vamos lá então. Versículo 17 ao 19 é a primeira porção das Escrituras que nós vamos ler e trabalhar nelas. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então no versículo 17 nós temos isto, portanto. Então isto nós conseguimos entender que está ligado às passagens anteriores. Então nós aqui podemos fazer uma conexão não somente com os privilégios espirituais que eu tinha falado e que nós abordamos desde o capítulo 1 ao 3, aquelas bênçãos maravilhosas, os privilégios que nos são apresentados em Cristo, mas também com o alto chamado que nós iniciamos no capítulo 4, que diz assim: portanto, ou eu rogo-vos então que andam dignos, em dignidade com esta vocação, com esta chamada. Então isto agora que está a ser apresentado, diz isto, portanto, ou seja, está a fazer a conexão não só a Efésios 1 a 3, mas também com a alta chamada que nós temos, a ser um corpo unificado. Deixem-me explicar assim, não é pelo nosso esforço que nós vamos ser um. É pelo esforço de Cristo, de ter morrido por todos, e então todos aqueles que se unem a Ele são um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Ok? Então esta unidade nós encontramos em Cristo. Nós não a fabricamos. Estou a falar de nós humanos aqui. Nós encontramos esta unidade em Jesus, em Filho, Pai e Espírito, e eles convidam-nos, Deus convida-nos a partilhar dessa unidade neles. Quem está neles partilha dessa unidade e à medida que as pessoas vão chegando, vão usufruindo dessa bendita unidade. Agora, essa unidade também exige alguma coisa da nossa parte. Não a possibilidade de ela existir, que eu já nos coloquei de fora, mas na medida em que nós nos aproximamos a essa unidade, é-nos exigido um caráter transformado. É-nos exigido construirmos alguma coisa em prol, em consonância, na mesma frequência dessa unidade. Estão comigo? Não está a ser muito filosófico, é não? Pronto, então vocês têm que mostrar que estão comigo, senão eu não posso avançar. Então este versículo 17, nós estamos só aqui a incluir esta conexão também ao chamado, também aos privilégios todos, e por causa desta alta chamada, nós devemos viver uma vida diferente daquela forma que o mundo vive à nossa volta.
Bom, nós aqui frequentemente temos duas tendências. Creio que algumas pessoas se vão identificar com as duas. E a outra parte vai se identificar com as duas. Entenderam, né? Então no meu coração, eu gostava que todos se identificassem com as duas tendências. Mas que a partir de hoje nós pudéssemos afastar-nos. Fugir dessas duas tendências. Ok? Vamos ver quais são as duas tendências. Porque normalmente quando nós pensamos nós temos de viver de uma forma diferente do mundo, nós temos uma primeira tendência, ou existe uma tendência, que os crentes fazem para um esforço enorme para demonstrarem às pessoas à sua volta que eles são diferentes. E que as pessoas precisam de olhar para nós de uma forma diferente. E há um esforço exterior da nossa parte para tentar mostrar algo interior que ainda não aconteceu. Estão comigo? E isto não atrai ninguém. Isto afasta as pessoas. Então esta é uma das primeiras tendências que nós temos. Eu tenho que andar a viver de uma forma diferente. Deixa-me ver que forma exterior eu vou poder anunciar aos outros que eu sou diferente, não sendo. Porque a grande mudança não é exterior, em primeiro lugar. É interior. O Senhor não trabalha primeiro de fora para depois trabalhar dentro. Ele trabalha dentro para depois se verificar de fora. À medida do caminho. À medida do caminho. Ouçam, à medida do caminho. Não exijam a uma pessoa aquilo que ela ainda não é, porque vão hipotecar a possível transformação dessa pessoa. Quando nós exigimos a uma criança que ela seja adulta, nós hipotecamos a sua idade adulta porque ela não viveu o ser criança. Entendem assim? Há certos aspectos que não foram trabalhados. Então a pessoa quer parecer externamente aquilo que nunca foi no seu interior. Então aquilo que o Senhor está a pedir é: andem dignos da vossa chamada. Versículos 1 a 16 do capítulo 4. E o que é que nós falamos ali? Há uma gloriosa e graciosa unidade a que nós fomos chamados. Mas ouçam, não dá para viver e fazer um esforço humano para replicar essa unidade. Então Deus chamou-nos, mas Ele capacitou-nos. Por isso Ele diz: eu dei dons aos homens para vos capacitar a vocês viverem dessa forma. E depois ele diz: e esses dons são para um resultado muito firme e muito claro. É para que todos possam crescer. Então este é um exercício geral de corpo, uma identidade que nós todos temos que ter como família e em corpo, mas agora dos versículos 17 a 32 nós percebemos que é uma chamada individual a viver de uma forma geral. Eu estou a ser chamado individualmente a olhar para este texto e a perceber que Deus chamou-me a ser diferente e a viver uma vida diferente, mas ela não se deve mostrar primariamente de forma externa. Porque quando eu quero dar o passo maior que a perna, normalmente eu caio. É ou não é? É. E hipoteco o passinho de bebê e chegar lá mais rápido e até mais longe. Estão comigo, certo? Estamos todos na mesma plataforma e todos a viver a mesma vida em Cristo. Esta é uma realidade. Se nós tentamos esconder isto, porque também é frequente, nós não avançamos. Porque a vida cristã resolve-se no arrependimento constante e consciente de que nós, em nós mesmos, precisamos desesperadamente de Cristo em nós para fazer a obra. Amém? Há outra tendência, que é: existe uma tendência de nós olharmos para as outras pessoas e quando existe uma mudança interior, ouçam isto, eu comecei pela mudança exterior sem a interior haver, ou haver a interior, mas também acontece quando nós começamos a ser transformados interiormente e começamos a tornar-nos uns aliens aos olhos das outras pessoas, e nós também sentimos isso, nós temos uma tendência fútil
e desesperada de nos fazermos parecer iguais quando já não somos. Já aconteceu consigo? Tentar mostrar às outras pessoas, olha, mas eu não sou assim tão diferente de vocês. Eu também sei dizer umas asneiras, ou dizer umas chucarriços, assim, numas anedotas mais, só para me enquadrar. É uma tendência humana que não cabe nesta digna vocação com que nós somos chamados a caminhar este caminho. Então existem estas duas tendências. Não ser transformado internamente, mas perceber intelectualmente que eu tenho que ser diferente e começa a ter, estímulos ou vislumbres, flashes de uma pessoa diferente, mas é só apenas externo. Internamente eu não estou a trabalhar. E eu hipoteco o trabalho interior. Também há um outro que quando nós estamos a trabalhar interiormente, começamos a tentar... Epá, eu já estou a ver-me tão diferente dos outros, será que eu me enquadro? Já nem sei como é que eu vou falar o evangelho àquelas pessoas, já não me identifico, eu sou uma pessoa completamente estranha. E nós pensamos assim, não, eu tenho que fazer parecer igual. Vocês acham que Jesus se fez parecer igual a alguém? Nem na maneira de comer, nem na maneira de ser. Por isso é que ele foi tão criticado. Olha lá, os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, porquê? Não era o não lavar, era o não purificar. Lavar tudo e mostrar que eu já estou limpo para poder me sentar à mesa. E o Senhor Jesus mostrou o quê? Não é o que entra dentro da boca que te purifica ou que te impurifica. Mas é o que está no teu coração. Estão a ver o interior e o exterior? Jesus mudou aquela maneira de pensar. Então no versículo 17 nós demos isto assim: isto, portanto, tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como também andam os gentios. Então nós temos que ter esta bem intenção. É a ideia certa de eu estou apenas a ser externo nas minhas mudanças? Ou eu estou a permitir que o Senhor trabalhe internamente e eu estou a ter sabedoria de viver dignamente conforme esta mudança interior? Estamos todos no mesmo ponto? Como os gentios vivem. E ele está caracterizado, Paulo está a caracterizar os gentios, ou esta vã forma de viver, com alguns adjetivos. E alguns até parecem ofensivos. Porque ele diz a inutilidade dos seus pensamentos, a vaidade. Estão obscurecidos de entendimento, estão alheios à vida de Deus e chama-lhes ainda ignorantes. São ofensivos ou não são ofensivos estes termos? Mas são realistas, irmãos. São em tudo realistas. E vamos ver porquê. Porque no fim do seu pensamento é fútil. Porque o seu entendimento está obscurecido. Está com olhos vendados, não consegue ir para além daquilo. E porque eles estão, e isto tudo acontece porque eles estão separados da vida de Deus. Então, em primeiro lugar, isto não quer dizer que é um grande problema que nós depois temos que dizer às pessoas, não é? Eu há umas semanas, há uma semana ou duas atrás, estava num consultório de advocacia por causa da igreja e eu estava-lhe a explicar. Nós não temos a tendência de fazer... de sermos esclarecidos a nível legal ou institucional nesta área, mas nós temos noção de que quando alguma coisa é com os nossos irmãos, porque a Bíblia assim nos ensina, nós devemos ter a sabedoria dada por Deus de saber gerir as nossas questões. É vergonhoso para a igreja ter que ir a tribunal para resolver alguma coisa dentro da própria igreja. É assim ou não é? Mas quando não se trata de irmãos, nós temos que ter a humildade e consciência de que trabalhamos e vivemos num mundo com regras e leis que devem ser, em tudo, respeitadas primeiramente pelos filhos de Deus. Porque eles têm a consciência que toda a lei e todo o governo é dado por Deus para que nós andemos a viver de forma tranquila. É assim ou não é? E então o que acontece é... Nós pensamos, bom, os gentios são ignorantes, são obscurecidos, são vaidade, os seus pensamentos são vaidosos, então eles não conseguem fazer nada. E a ideia que nós passamos às outras pessoas com a altivez de sermos crentes é, olha, nós temos que explicar isto bem às pessoas, olha, a rebelião contra Deus
não quer dizer que a mente humana é completamente vazia, de que as pessoas sem Deus não conseguem grandes feitos intelectuais, porque conseguem. São extremamente inteligentes algumas pessoas. E esse não é um facto. O que nós devemos entender e discernir e dizer às pessoas é que, ainda dentro dessa esfera humana, com grandes feitos humanos, de grande glória humana, com grande honra humana, nunca agrada na esfera de Deus. Amém? Essa esfera de Deus nunca é violada, nem é entrada lá e dizer assim: Deus, agora eu mereço uma honra da tua parte porque eu consegui conquistar estas coisas. Então é isto que nós temos que entender. O que Paulo está a dizer não é ofender a mente humana, é dizer que a mente humana nunca consegue agradar na esfera de Deus. Amém? Estão a perceber? Então o homem consegue fazer muitas coisas, como a Torre de Babel. Estavam com mania que conseguiam igualar Deus. E Deus, com uma palavra, somente confundiu-os a todos e eles desistiram daquela ideia de ser igual a Deus. Não é que a mente humana sem Deus seja vazia intelectualmente. Pelo contrário, consegue grandes feitos. Mas devemos ter a intenção de que nenhuma mente intelectual humana, mesmo que seja assim um gênio, consegue agradar dentro da esfera de Deus. Consegue dizer a Deus: olha, fiz isto, hein? Isto é digno da vocação com que os teus filhos andam. Não tem nada a ver com essa obra. Então é uma ignorância relativamente ao pensamento de Deus. Porque na Bíblia, em Provérbios 9, versículo 10, nós vemos assim: o princípio da sabedoria é o temor ao... Ok, não quer dizer que é uma sabedoria intelectual humana, mas está a falar a única forma de nós conhecermos a Deus é quando nós entramos nesse caminho com temor ao Criador, com respeito a quem fez as coisas. Então não tem a ver com uma sabedoria humana, tem a ver com uma sabedoria dentro da esfera de Deus. E a ignorância fala de inutilidade. Quer dizer, e o que Paulo está a dizer é inútil o que eles tentam fazer de forma intelectual. Porque essas coisas intelectuais jamais vão agradar a Deus. Não é assim que não só em Pedro, mas falam também acerca das nossas melhores boas obras. São como trapos de imundície. Ou seja, o que a Bíblia está a dizer não é que as nossas boas obras de amar o próximo, de fazer uma construção dentro daquilo que é a esfera de Deus, que para ele também não importa. Não é nada disso. É dizer que sem temor ao Senhor, sem estarmos dentro da esfera do Senhor, tudo o que possamos fazer vai ficar sempre aquém dessa esfera de Deus. Em Romanos 3,12 diz assim: todos se desviaram. E Paulo é muito claro aos romanos. Ouça, ele está a falar para a nação daquela altura. Roma era a capital do mundo. Era dali que saíam os intelectuais. Era ali que os intelectuais viviam em Roma. A grande esfera da elite universal vivia em Roma. E ele diz: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Todos se tornaram inúteis. Porque estão a tentar conhecer Deus e viver a vida com Deus de uma forma completamente humana. Então não há ninguém que faça o bem. Qual bem? O bem que agrada a Deus. O bem que faz com que Deus olhe para nós e diga: isto é o que me agrada. Porque aquilo que agrada a Deus, Jesus já disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então o que Deus está à espera, em primeiro lugar da nossa vida, é obediência, sujeição, obediência. Tudo o que nós façamos sem esta premissa não é agradável ao Senhor. Pode ser por orgulho, pode ser por vaidade, pode ser porque nós queremos ter mérito humano aos olhos das outras pessoas.
se não forem em obediência e em sujeição. A Bíblia é clara, todos se desviaram do propósito, do alvo. Todos se tornaram inúteis quanto na esfera de Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E quando Paulo está a falar sobre isto, ele está a falar na esfera humana. Pecado. Então, como cristãos, temos um caminho a percorrer e uma maneira correta de viver. É como se Jesus nos tivesse virado do caminho onde nós estávamos a trilhar e tivesse dito assim: olha, não é aqui que eu quero que tu andes, eu quero que tu andes é aqui nesta direção. E agora nós fomos colocados neste trilho e nós estamos a fazer e a investir o nosso tempo e os nossos esforços, os nossos recursos, todos nessa direção, para cumprir a alegria do coração de Deus. Então ele diz que por causa de todas estas coisas o coração tornou-se endurecido. A ideia é calejado. Sabe que quando nós começamos a fazer alguma coisa, no início começa a doer, ainda está a doer, mas se nós persistirmos naquele exercício ou naquela situação, ou os calos vão aparecer e nós vamos deixar de sentir dor e até pelo contrário, vamos conseguir manusear as coisas com muito mais certeza e muito mais habilidade. Agora, quando o caso é o pecado, o alerta deixa de existir. Porquê? Porque a dureza do coração ficou, ou seja, o coração ficou endurecido relativamente a isso, e o que acontece é que nós tornamo-nos insensíveis. É isso que Paulo está a dizer. Eles fizeram isto tantas vezes, sistematicamente, que o seu coração endureceu, estão embebidos nesta ambiência, nesta esfera, e agora tornaram-se insensíveis à voz de Deus e àquilo que Deus quer fazer. Então lembrem-se do seguinte, nós estamos naquela parte a dizer que aqueles que foram chamados ao caminho devem entender qual é o caráter que não agrada a Deus. É aí onde nós estamos. Paulo está a mostrar, olha, não andem como os gentios, isto desagrada a Deus, eles têm estas características, eles estão neste caminho. Então eles fizeram o quê? Dissolução ou depravação. Sabe que esta palavra é um pecado que se revela quando o desejo controla a ação. Quando o que Paulo está a dizer é que os gentios andam de forma a que as suas ações são o resultado de um desejo desenfreado do seu próprio coração. Nós devemos alertar-nos a isto e a pensar assim: as ações que eu faço são controladas por quem? No final de contas, eu tenho impulsos que refletem Cristo em mim ou Alexandre em mim? Eu devo fazer esta ideia, eu devo fazer este exercício mental. O que me salta nas emoções é aquilo que agrada a Deus ou é aquilo que agrada à minha carne? Ou, já não agradando a minha carne, porque eu já estou consciente daquilo que eu não deveria andar, me desagrada e me torna triste e envergonhado. Eu tenho que fazer este exercício. Nós temos que fazer este exercício. E depois isto, normalmente, quando isto acontece, o senso de vergonha diminui. O senso de medo diminui. Por isso é que nós precisamos uns dos outros para nos irmos ambientando dentro da esfera de Deus. Há certas maneiras como nós apresentamos as coisas que são da esfera completamente humana. E eu digo isto no trato uns aos outros. E fácil é quando nós chegamos e começamos a estar juntos e aquilo que salta à vista e aquilo que é visível e aquilo que é falado é dentro de uma esfera completamente humana. Estou a falar português, não estou? Faz sentido, não faz? E depois de repente nós pensamos, epá, não é assim que eu agrado a Deus. E tentamos dar ali a volta, mas sem reconhecer o erro. Nunca vos aconteceu? Tentar mudar a meio de uma conversa a forma de falar ou até mas sem dizer, olha, eu peço perdão. Eu estava a ser completamente errado. Eu não estava a agradecer. Eu não estava a agradar ao meu Senhor. Sabe, reconhecer o caminho que estava a levar, estava errado. E dizer, olha, eu vou continuar a conversa, mas eu vou mudar a minha forma de pensar e a minha forma de falar e até mesmo o meu conselho, porque ele vai estar enraizado naquilo que é a Bíblia, naquilo que é a palavra do Senhor, naquilo que agrada a Deus. E isto nós devemos fazer em exercício, uns com os outros, uns aos outros, para que nós possamos fazer isto também individualmente. E isto, o William Barclay diz assim, é um teólogo escocês, elabora a palavra grega que está lá em relação a este pecado, a esta depravação, a esta inclinação. E ele diz assim,
A grande característica de azalgeia é isto. Azalgeia é a palavra que está lá em depravação, imundícia, ok? Que é aquilo que caracteriza o caminho de um gentio, que nós devemos evitar, fugir disso, ok? Então, o homem nem sempre tenta esconder o seu pecado. Isto não tem a ver com as algeias, está a falar de uma forma geral. O homem e a mulher nem sempre tentam esconder o seu pecado. Mas o homem que tem as algeias, em sua alma, não se preocupa com aquilo que faz, desde que consiga completar aquilo que estava no seu alvo de desejo. Entendeu a diferença? E nós crentes, se calhar, víamos mais na primeira pessoa. Bom, há pecados que eu nem sempre tento esconder. Eles são assim meio invisíveis e tal, e quase ninguém vê. Mas a zalgeia, é aquilo que caracteriza um gentio, é: eu nem quero saber o que é que os outros pensam. Quem gosta de mim assim, gosta. Quem não gosta, não gosta. E quase acabou. Eu não vou mudar quem eu sou. Esta é a postura de um gentio que Paulo está a chamar a atenção. Cuidado com esta forma de viver e de agir. Porque no final de contas, não foi assim que aprendestes de Cristo. É isto que está a dizer. Então revistam-se do novo, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, à forma de estar, à forma de pensar, à forma de viver, à forma de falar, vos despojeis do velho homem. Ouça, há dois momentos que nós temos que entender na Bíblia. Que um é inteiramente do Espírito Santo em nós, que fala da regeneração e novo nascimento. É uma ação divina, 100% divina em nós. Que nós não conseguimos ter aqui uma barganha, nem um negócio, nem nada. Não podemos pedir nada ao Senhor nesse sentido. Podemos pedir, mas é Ele que faz. Novo nascimento, regeneração do nosso entendimento, da nossa alma, de tudo isso, é Ele que faz. Mas esta situação de despojar o velho homem é uma responsabilidade de cada crente. Aqui nós não podemos dizer assim ao Espírito Santo: o Espírito Santo ainda não me fez assim, o Espírito Santo ainda não me deu capacidade para tanto. Vocês nunca tiveram com alguém e alguém virar-se para vocês e dizer assim: mas tu já o quê? Mas tu já sabes isso tudo. Mas tu já viveste, já tens uma grande experiência. Mas tu já. Sabe o que é que isso quer a mim? A mim faz-me. Não me chames para o redemoinho onde tu estás a viver. Isso já exige demasiado de mim. Deixai-me estar na minha... no meu habitué. Eu ouço isto muito como pastor. Mas o pastor ora. Mas o pastor lê. Mas o pastor entende. Que Bíblia é que estão a ler? Porque aquilo que eu vejo é que todos nós devemos ter esse entendimento, ter essa oração, ter essa leitura, ter esse crescimento. E é a realidade que Paulo está a mostrar, revistam-se desse homem. Mas para nós nos vestirmos de um novo homem, o que é que nós temos que fazer? Despir. Sabe uma coisa? Não fique no pensamento que enquanto eu não despir, não sou revestido. Isto é simultaneamente. Isto é simultaneamente. Porque não dá para nós nos despirmos sem colocar lá alguma coisa. Isto é prático, isto é clínico. Não há ninguém que consiga desfazer-se de um vício e não coloque outro. Não dá para limpar apenas a casa. Dá para preenchê-la com alguma coisa útil e agradável. Não dá para retirar apenas um vício. Dá para criar novos hábitos que sejam saudáveis. Entende?
Quem pensa que pela sua própria capacidade consegue retirar alguma coisa do velho homem, não colocando alguma coisa do novo, engana-se. Porque rapidamente vai tornar a vestir as vestimentas velhas. Vai ter os mesmos impulsos, vai ter os mesmos hábitos. Porque esta parte é da responsabilidade de cada um. Despir do velho, vestir do novo. E cada vez que a camisa velha tenta subsistir à nova, nós temos que estar em alerta e dizer assim, não quero nada disto para mim. Então, revestindo-se e despojando-se são verbos que são continuados e são simultâneos. Sempre primeiro o despojar para vestir. Mas não foi assim que aprendeste em Cristo. Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus, a serem renovados no modo de pensar. Ouça, nós vemos isto em Romanos 12 também, não é? Paulo recebeu o Evangelho e pregou sempre a mesma coisa, em lugares diferentes. Paulo recebeu um Evangelho e pregou sempre a mesma coisa, em lugares diferentes. E nós hoje devemos ter o mesmo Evangelho, pregar sempre a mesma coisa, em lugares diferentes. A nossa vida cristã deve ir muito além do conhecimento da mente, mas tem forçosamente de incluir essa prática, esse novo entendimento, essa nova informação. Porque sem essa nova informação não há transformação. Agora, isto não é apenas no sentido de conhecer factos, conseguir elaborar argumentos bíblicos, mas tem tudo a ver na capacidade de focar a nossa mente nas coisas certas. Sabe o que é obediência e sujeição? É isto. Muitas vezes nós perguntamos assim uns aos outros, o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Olha, postei isso agora há uns 2 dias no meu WhatsApp, no meu estado. Homem, sabe, queres saber o que eu pretendo de vocês? Se nós queremos agradar a Deus, mas não queremos ser humildes, que foi o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não queremos em tudo obedecer a Deus, nós não conseguimos nunca fazer a vontade de Deus. Mas sabe qual é o problema desta pergunta? Qual é a vontade de Deus? É que as pessoas estão à espera que nós qualifiquemos ou vamos ao encontro e selemos aquilo que a pessoa tem no seu coração fazer. Cuidado, não faça isto. Não tente agradar mais as pessoas do que a Deus. Porque nós caímos neste erro. As pessoas estão tão persistentes no seu próprio desejo que nós às tantas cedemos e dizemos assim, bom, se está no teu coração, cuidado. Se ofende em alguma parte ou belisca alguma parte das Escrituras relativamente ao que é agradar a Deus, o conselho é não faça. Mas não é só não faça. Alguma coisa não está bem. O velho homem está a falar mais alto do que o novo homem. Então há um caminho a fazer. Despojei-vos do velho homem, despam-se do velho homem para que vocês possam revestir-se do novo homem. E isto é a mesma ideia de tirar e colocar um conjunto de roupas. Eu tinha na ideia pôr um prisioneiro. Quando um prisioneiro sai da prisão, ele vem... Imaginem que ele vinha com a mesma roupa com que estava naquela prisão. Era facilmente identificado. Em qualquer lugar. Ele entrava ali numa loja comercial com a mesma farda do prisioneiro e as pessoas olhavam para ele como um prisioneiro. E se ele próprio entendesse que ele era um prisioneiro porque a forma de vestir ainda era prisioneiro, ele ia ter um vocabulário como era dentro da prisão. Os seus atos, a sua forma de agir para com os outros não interessavam onde ele estava novo. Ele estava num centro comercial todo requintado, todo cheio de XPTO, como nós costumamos dizer, 5 estrelas. Ou num hotel de 5 estrelas, mas ele ia comportar-se como um prisioneiro.
A primeira coisa que deve mudar na nossa mente é: eu já não sou um prisioneiro, não me quero identificar como um prisioneiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar de roupa. E a roupagem está a falar de tudo aquilo que nós entendemos que nos vestimos. Vestimos de boa leitura ou má leitura, vestimos de boa conversa ou má conversa, vestimos de bom filme ou mau filme, de boa informação ou má informação. Isto é o vestimento. Nós temos que parar e quebrar, partir a ponte com o velho homem. Os hábitos que vêm ao encontro ou que nos testificam ou identificam com o velho homem devem ser quebrados hoje. É o que Paulo está a dizer. Agora eu estou a dar um tempo e um espaço para que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração. Que tipo de hábito ainda me identifica dentro da esfera desagradável a Deus? E que eu, na realidade, não tenho intenção de me largar. Aquilo que Paulo está a dizer, que na realidade não é Paulo, é o Espírito do Senhor, é: despe-te desse homem, dessa mulher. Despe-te urgentemente e reveste-te do novo homem. E esta parte da conduta do novo homem mostra-nos aqui algumas verdades. Diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Versículos 25 a 32. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera e ira e gritaria e blasfémias, e bem assim como toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Por isso, deixando a mentira, ouça, o novo homem fala sempre a verdade. O novo homem quer e tem desejo e temor por falar a verdade. E tem a consciência que somos parte de um mesmo corpo. E por isso não há motivo para mentira. Duas ações para um mesmo propósito. Sabe uma coisa? Se a mão mentir ao cérebro, ou o cérebro mentir à mão, acontece um grave problema. Porque se o cérebro disser à mão: podes pôr a mão no fogo que não te vais queimar, o que é que vai acontecer à mão? Ela vai queimar-se. O nós não dizermos a verdade uns aos outros e não termos consciência que dependemos uns dos outros neste crescimento pode surgir grandes e graves problemas dentro do corpo. Então é neste sentido que nós devemos dizer a verdade uns aos outros. Não mentir uns aos outros. E eu vou colar isto ao furtar. Não já. Mas diz assim no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Muito interessante que há pessoas que olham para isto e que são irascíveis por natureza. Quem é que é irascível por natureza? Todo homem e toda a mulher que está em pecado. Porque a pessoa é boazinha até que alguém lhe pise no calo. Então a realidade é, quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, ouça, não é uma obrigatoriedade. Irai-vos e não pequeis. Não é Deus a gozar connosco. É uma injunção. Deus sabe que no nosso velho homem vai haver momentos de ira, raiva, irritabilidade extrema. E ao saber disso, Deus diz-nos: irai-vos e não pequeis. Agora o novo homem pode ficar irado.
Mas não deve. Mas não pode pecar por causa desta ira. Então o novo homem sabe como deixar de lado a sua ira. Assim sendo, não vai dar oportunidade ao diabo. Então é assim, tenho 3 conselhos para dar às pessoas irascíveis. Primeiro é evitar essa irritabilidade. Porque este é o problema de muita gente que é irascível. Ela coloca-se a jeito, parece que procura, atrai problemas. Eu ainda assim vejo a misericórdia do Senhor, porque o Senhor dá-nos problemas para resolver as nossas soluções, ou para nós entendermos as nossas soluções. Então o primeiro conselho é evite ficar irado. O segundo é saber lidar com a situação com proveito de crescimento. Já me encontrei neste problema, agora vou ter que crescer com isto. Nós não conseguimos ser edificados, crescer na identidade de Cristo sem esforço, irmãos. Sem ter consciência do que estamos a fazer ou de quem somos. Então nós vamos nos apresentar em situações de irascibilidade, de irritabilidade extrema. Como é que nós vamos lidar com isso? Não conseguimos evitar, estamos na situação, vamos tentar crescer com isso e fazer com que os outros à nossa volta também cresçam. Na opinião do Calvino, existem 3 falhas pelas quais ofendemos a Deus ao ficarmos irados. A primeira é quando nos iramos com pequenas causas, ou mesmo com nenhuma causa efetiva. Aquilo que nós costumamos dizer, eu só me irrito por 2 coisas. Por tudo e por nada. Há pessoas que de uma forma natural já acordam assim. Sem entender, estão a viver assim. E há momentos assim. E isso ofende a Deus. Não é isso que Deus quer. Nós devemos tornar-nos mais mansos e humildes de coração. Em segundo lugar, a segunda coisa que Calvino diz que ofende a Deus é quando nós alimentamos situações que normalmente nos levam a excessos intemperantes, que depois não conseguimos controlar. E daí há gritaria, palavras desconcertantes e por aí fora. A terceira é quando a nossa raiva, que deveria ser dirigida contra o nosso erro, os nossos pecados, ela é dirigida contra os nossos irmãos. Ele identifica isto como aquilo que, dentro destas causas da ira, pode ofender a Deus. A primeira é andarmos irritados por tudo e por nada. Ninguém precisa de olhar para nós, já estamos irritados. A outra é quando nós alimentamos essa situação ao invés de crescermos com ela e deixar que os outros cresçam à nossa volta. Então nós passamos à gritaria, à blasfémia, aos insultos e tudo mais. Ninguém se está a identificar com isto, pois não? Eu se calhar tenho que pregar noutra igreja. Noutra igreja qualquer. A terceira é mesmo quando a nossa raiva, que deveria ser dirigida aos nossos próprios erros, são dirigidas a quem nos está a ofender. Ouça, nós só somos ofendidos naquilo que somos frágeis. Nós só somos ofendidos naquilo que somos frágeis. E naquilo que nós reconhecemos que faz parte da nossa fragilidade. Porque se alguém me chamar um nome que não é o meu, não me vai ofender. Eu não sou aquilo. Eu não sou aquele nome. Se alguém me chamar, olha, deixem-me dizer isto assim, se alguém me disser assim, olha, Alexandre, eu tenho visto que tu és homossexual, eu vou ficar espantado e vou pensar, o que é que eu ando a fazer que possa suscitar esta pessoa a dizer isto? Mas eu não me vou identificar com aquilo não me vai ofender. Provavelmente eu ia rir e depois a seguir ia ficar assim, olhar muito para a pessoa e dizer assim, com que fundamento é que tu dizes, obrigadinho, com que fundamento é que tu dizes isso? Tu já viste a esposa que eu tenho ao meu lado? Ela curava qualquer homossexual. Por isso é uma ofenda a ela, não a mim. Mas vocês estão a entender, nós só somos ofendidos naquilo que somos frágeis. E quando somos ofendidos, devemos olhar para a nossa fragilidade e perceber que devemos tapá-la, trabalhá-la para agradar a Deus. Não para espancar a quem nos ofendeu. Deixem-me eu dizer assim, esta parte do não furte mais quem furtava, deixem-me eu terminar aqui. Eu hoje termino aqui. Não furte mais. Quem furtava, não furte mais. Nós normalmente temos sempre a tendência de olhar para este furto, este roubo, apenas para aquelas pessoas que roubam de forma grosseira, visível, não é? Que é tangente. É perceptível.
Mas aquilo que Paulo está a dizer e aquilo que o Espírito Santo está a dizer vai muito além desta realidade. Vai àqueles roubos de natureza mais oculta, que não é perceptível, que por não serem revelados não são alvo de correção. O que é que vocês estão a pensar neste momento? Em impostos? É? Não. Porque são coisas que não são perceptíveis à vista de uns dos outros. Nós não temos aqui um placar a dizer eu pago os meus impostos. Eu pago o que devo aos outros. Agora deixe-me dizer uma coisa. Aquilo que veio à minha mente, enquanto eu estava a pregar isto, a pensar na pregação, eu comecei a pensar na honra que nós roubamos uns aos outros. Eu comecei a pensar na simpatia com que nós nos roubamos uns aos outros. Eu comecei a pensar na paciência que nós roubamos uns aos outros. Eu comecei a pensar no amor que nós roubamos uns aos outros. E por fim veio um pensamento à minha mente. E o perdão que nós roubamos uns aos outros. Porque é fácil nós olharmos para este do furto e pensar, eu não sou ladrão, passa à frente. Certo? Mas aquilo que o Senhor está a trabalhar não é o exterior, é o interior. A quem é que nós não temos dado paciência? A quem é que nós não temos honrado? A quem ou para quem nós não temos estendido o nosso laço de amor? A quem é que nós temos dificuldade de perdoar? Não furte aquele que furtava. Não furte mais. Sabe que este é o sentimento que houve em Cristo Jesus, curar-nos desta falta de partilha. Por isso é que ele estendeu uma mesa e partilhou aquilo que ele tinha de mais precioso. Não foi um copo, não foi um pedaço de pão. Foi o seu corpo e o seu sangue. Foi o seu corpo e o seu sangue. E há uma frase extraordinária que ele ligou a isto. Façam isto em memória de mim. Façam isto o quê? Doem-se uns aos outros naquilo que é necessário para a edificação de todos. Eu a semana passada não falei daquele versículo com muita ênfase, mas nós vamos falar sobre ele muitas vezes. Porque o crescimento existe que quando cada um faz a sua parte. Quando cada um faz a sua parte, existe edificação no todo. Não andemos vagarosos ou negligentes naquilo que nós devemos fazer bem. Vamos ficar de pé?